Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas. Ainda não entramos na parte prática e hoje ainda a gente tem um pouco de conteúdo que refere-se à parte de redes, que vocês também já têm um pouco de conhecimento. Então, eu vou dar uma explicada sobre essa parte aqui. Logo, vamos entrar já no ambiente de implementação, tá? Então, hoje a gente vai ver algumas questões de princípios de comunicação em sistemas distribuídos. Tá? É o princípio de comunicação, então, basicamente, vocês já têm esse conhecimento em termos de a comunicação vai se dar de algumas primitivas através de envio de mensagens, e essas características que vão gerar a comunicação entre um receptor e um emissor vai ser através de algumas formas de comunicar, né? Então, essas formas de comunicação que a gente vai ver hoje, e além disso, as formas de comunicação vai resultar no tipo de protocolo que ele vai utilizar também para fazer essa comunicação. Então, vamos supor, a comunicação basicamente, então, é através de duas primitivas, tá? A primitiva send e a primitiva receive, tá? No qual eu vou ter um processo P, que vai enviar uma mensagem, e um processo Q, que vai receber essa mensagem. Então, a gente sabe que essa troca de mensagem vai ser através de um meio remoto, e essa comunicação vai carregar algumas informações. A gente vai ver que depois essas informações, em termos de implementação, vai carregar informações do tipo as instâncias do objeto, né, os endereços dos objetos e dos métodos que eu quero acessar. Então, dentro desse conteúdo que vai levar essas informações, eu tenho o destinatário e também eu tenho a origem para poder retornar essa mensagem para o processo que originou. Tá? Então, a comunicação simples, que você sabe como funciona, porém, essas comunicações elas podem ser diferenciadas. Tá? Eu posso ter uma comunicação do tipo síncrona ou uma comunicação do tipo assíncrona. E esses tipos de comunicações podem gerar maior problema, que deve ser resolvido durante a comunicação. Então, numa comunicação síncrona, como o próprio nome diz, ambos send e receive são operações bloqueantes. Então, eu não tenho nada em paralelo. Na comunicação síncrona, eu deixo de fazer qualquer coisa para aguardar o recebimento de uma mensagem ou para enviar uma mensagem. Tá? Então, eu vou ficar bloqueado. Tá? Então, isso significa que é uma comunicação síncrona. A gente vai ver ainda sobre sistemas distribuídos síncronos e sistemas distribuídos assíncronos. Isso é diferente. Anotem aí, tá? São questões que caem em prova. Por exemplo, comunicação síncrona e assíncrona é o que a gente vai ver hoje. Sistema distribuído síncrono e assíncrono é outra coisa. Então, um send é bloqueado até que um correspondente receive é emitido. Um receive até que uma mensagem chegue. Então, vai ficar aguardando, vai ficar bloqueado até lá. Então, vamos supor aqui, tem o processo P, ele encaminha uma mensagem para o processo Q, fica bloqueado porque ele é síncrono, até quando? Até quando a respectiva mensagem de resposta chegue. Então, enquanto isso, ele vai ficar bloqueado, aguardando a mensagem chegar. Ali ele fica bloqueado no send, e a questão é, perfeito, então tá, eu tenho uma mensagem legal, funcionou tudo perfeitamente. Tá? Enviou, aguardou a resposta, recebeu a resposta, bloqueou até a resposta chegar, chegou, ele pode seguir o seu processamento. Tá? Isso, por exemplo, poderia ser um envio de uma mensagem para fazer um update de uma réplica. Eu preciso garantir que esse update acontece, enquanto ele não processa o update, eu tenho que ficar aguardando a resposta dele. Tá? Mas, porém, nem tudo são flores. Pode acontecer o caso de ele encaminhar uma mensagem, o processo receptor falhar antes de responder. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, o processo P ele vai ficar bloqueado. Ele não vai mais receber aquela mensagem de resposta. Tá? Eu posso fazer o seguinte comentário para vocês refletirem. Essa comunicação, se eu estiver utilizando o DP, é certo que não vai resolver para mim. O protocolo DP não vai resolver esse problema para mim. Enviou a mensagem, o cara falhou, ele não vai confirmar nunca aquela mensagem, né? E se for o protocolo TCP, funcionaria? Ele iria desbloquear o processo P, dizendo, olha, pode sair de desbloqueio e você não vai receber mais essa mensagem. Sim ou não? Não. Nesse caso, eu só consigo resolver esse problema
se eu tiver utilizando técnicas de tolerância a falhas. Por quê? Por exemplo, o protocolo TCP, ele garante o recebimento da mensagem lá na camada de transporte. Então, no momento que o processo P encaminha essa mensagem para o processo Q, ele vai receber a confirmação de que aquela mensagem foi recebida. Tá? Beleza, recebeu aquela mensagem lá, só que ele precisa ainda ficar aguardando a mensagem de resposta, não é a mensagem de confirmação. É essa mensagem de resposta para tirar ele de um bloqueio de receive. Essa mensagem não vai chegar jamais porque o processo falhou nesse instante aqui. Então, o protocolo, nenhum protocolo consegue resolver esse problema. Só consigo resolver esse problema utilizando técnicas de tolerância a falhas que a gente vai ver quando a gente chegar na parte de tolerância a falhas em sistemas distribuídos. Tá? Mas, só para vocês terem conhecimento, a única maneira de eu resolver esse problema é através de uma palavrinha mágica denominada de monitoramento. Tá? Então, eu tenho que monitorar o processo Q para verificar se ele não falhou. Se eu não tiver isso, eu não tenho como detectar que o cara falhou ou não. Nenhum protocolo vai resolver esse problema. Ok? O receive bloqueante, o processo P envia, aguarda, por exemplo, não, ele está aguardando alguém enviar a mensagem para ele, isso aqui é bem comum acontecer, por exemplo, às vezes eu tenho as barreiras de sincronização, no qual alguns processos executam mais rápido que outros, mas aí, para iniciar a nova execução, eu preciso que todo mundo chegue naquele ponto. Então, acontecem barreiras. Então, enquanto eu estou no receive bloqueante lá, eu fico aguardando os outros processos enviarem. Até que o último processo me envie um receive, eu fico bloqueado. Pode acontecer isso. Então, ele enviou, eu sigo processando. Tá? Pode acontecer também o caso de o send e o receive bloqueante. Então, o processo P lá está no receive bloqueante, o processo Q está bloqueado num send, e nesse caso, se acontecer falha nessa mensagem aqui, né, se essa mensagem falhou durante a rede, o processo P jamais vai receber essa mensagem, e o processo Q, que seria um Q, né, ficou como P, e o processo Q também vai ficar bloqueado. Tá? Os dois vão ficar bloqueados e jamais isso vai se desbloquear. Tá? Então, qual o problema que pode ocorrer nesse caso em que os dois processos estão aguardando para seguir sua execução? O problema nesse caso é denominado de deadlock. Tá? Vocês vão ouvir falar sobre esse problema mais adiante, e vocês já devem ter ouvido falar nesse problema quando vocês estudaram sistemas operacionais. Né? Então, só que aqui é um deadlock em sistemas distribuídos. Tá? Nesse caso, eu poderia perguntar para vocês, tá? Se fosse protocolo DP, fica claro que eles vão ficar bloqueados aqui forever, vão ficar bloqueados aqui para sempre. Tá? No entanto, eu poderia perguntar para vocês, neste caso, o protocolo TCP poderia resolver esse problema? Sim ou não? Neste caso, o protocolo TCP, tá, resolveria o problema. Opa, faltou um C aqui. O protocolo TCP resolveria esse problema. Tá? Por quê? Porque ele iria guardar um ACK de confirmação, esse ACK não recebeu, ele ia ver que o processo, que a mensagem foi perdida. Tá? E aí, futuramente, tentava enviar novamente. Não que ele vai resolver o problema de desbloquear, porque pode ser que aconteceu um problema no canal de comunicação, no qual jamais o TCP vai conseguir fazer com que o processo P receba aquela mensagem. Tá? Isso pode acontecer. No entanto, ele evita do processo Q, por exemplo, não saber que o processo P recebeu ou não. Se ele sabe que o processo P não recebeu, ele pode desistir, né, de tentar enviar, seguir sua execução. Então, resumidamente, na comunicação assíncrona, a gente estava vendo comunicação síncrona, perdão. Comunicação síncrona, então, ele fica bloqueado. Tá? Na comunicação assíncrona, nada acontece com o bloqueado. Eu tenho um processo que executa e não faz com que o meu sistema fique bloqueado aguardando um receive ou um send. Tá? Então, quando a operação send é não bloqueante,
O processo que envia uma mensagem pode prosseguir com a sua execução, tão logo ele recebe a resposta, a mensagem é copiada para o buffer local. Tá? E no receive também. Receive não é bloqueante, ele fica um processo separado, um processo em background, tá? Que fica executando lá. Quando chega alguma coisa no buffer, ele recebe essa notificação e aí ele trata aquela informação. Comum acontecer isso, ou implementar essas formas para servidores, né? Servidores que executam diversos clientes, então para cada mensagem que eu recebo, eu abro um processo em paralelo e ele fica desbloqueado daquele receive. Tá? Então ele vem o caso em termos de implementação, como você faria para criar um processo separadamente? Óbvio que é através de threads, né? Então eu vou estar criando várias threads para poder servir vários processos. Bom, então essa aqui são as formas de comunicar síncrona e assíncrona, perfeito? A comunicação, você sabe que se dão através de pilhas de protocolo, né? Essa parte que é a parte que você já conhece, então eu tenho a aplicação, transporte, rede, enlace, eu tenho minhas tecnologias, 802 ponto asterisco, né? Lá 802.3, 802.11.15.20, lá Java 4, todas as tecnologias estão ali, depois tem alguns protocolos de roteamento, protocolo IP, depois protocolos de transporte e os protocolos de aplicação, tá? Então a pilha de protocolo se dá através da união de um protocolo com o outro, né? Que a gente chama então de pilha de protocolo. Por exemplo, eu estou trabalhando lá com o NFS, o NFS vai trabalhar com o protocolo DP, lá na porta 53, o DNS, perdão, na porta 53, e usa o protocolo IP. Isso aqui é pilha de protocolo, tá? Eu sei que você já sabe sobre isso, tá? E aqui é só para saber, como eu disse para vocês, é mais uma pincelada para o pessoal que não trabalha muito com a parte de redes, né? No nosso caso aqui não tem muito problema. Aqui um exemplo que o Tony Bull traz, eu tenho aqui as pilhas de protocolo, tem aqui do outro lado pilha de protocolo, e aqui é um exemplo ainda bastante antigo de um roteador que passa, além de rotear no endereço de rede, né? Além de rotear no endereço de rede, um IP que vai ter aqui, um IPA aqui, para um IPB aqui, ele também troca a tecnologia, que é lá no enlace. Então, aqui, por exemplo, 802.3 aqui, e aqui vai para 802.11. Vamos supor, aqui está usando token ring, mas vamos imaginar que aqui eu tenho uma rede wireless, né? Então, por exemplo, lá o modem de vocês, lá na casa de vocês, faz isso. Vem um cabeado para a atmosfera, né? Para o meio ambiente, para a comunicação sem fio, né? Então, ele vai trocar de uma tecnologia para outra, né? Então, isso aqui é mais também como exemplo, para mostrar a pilha de protocolo e as tecnologias mudando de um lado para o outro. Tá? Aqui o encapsulamento dos pacotes, então, eu tenho os dados, tá? Esses dados, quando saem lá do cliente, eles saem como os dados brutos, que a gente fala que é o conteúdo útil, né? Depois, não que os outros conteúdos sejam inúteis, mas são informações dos protocolos, né? Então aqui são só informações do protocolo. O dado útil vai ser desencapsulado somente lá do outro lado, na camada de aplicação, tá? Somente lá vai acontecer isso. E quando eu tenho meu pacote transmitido lá na rede, então eu tenho os dados e todas as pilhas do protocolo com todas as informações de cada um dos protocolos que está sendo utilizada para aquela comunicação, né? Já é conhecimento de vocês sobre isso. A comunicação, então, que é comunicação síncrona e assíncrona, através dos protocolos de comunicação, só que como que nós vamos trabalhar na comunicação de um sistema distribuído? A gente não vai definir protocolo, a gente vai definir se ele é síncrono ou assíncrono com base no método que eu vou usar, se tem um return ou não tem return, por exemplo. Então, é uma abstração mais alto nível. Eu não vou estar definindo isso em comunicações mais baixo nível. Então, essa comunicação vai ser dada através de objetos distribuídos. Antes de nós entrarmos em objetos distribuídos, uma pincelada aqui sobre a programação orientada a objetos. Rapidamente, então, a gente tem alguns personagens importantes na minha implementação orientada a objetos. A classe. A classe, a gente pode dizer que a classe é o que comporta a coleção de objetos, comporta todos os atributos daquele objeto e tem os comportamentos que são os métodos, tá? Então, na verdade, a classe ela comporta tudo isso, tá? Então, como a gente diz que um objeto ele tem atributos e comportamentos que são os seus métodos, eu digo que quando eu digo que uma classe é um conjunto de objetos, ele passa a ter os seus atributos e
os seus métodos, que são os seus comportamentos. Tá? Então, a comunicação se dá através de um objeto que eu vou instanciar. Né? O que, que seria instanciar um objeto? Seria eu startar ele, eu ligar ele, como se fosse um carro. Fui lá, liguei ele, fiz a ligação dele, né? Ou uma conexão, conectei uma coisa com a outra, é instanciar. Tá? Então, por exemplo, quando eu instancio um objeto na programação orientada a objetos, significa que eu vou poder comunicar uma classe com a outra. E se essas classes estão em sistemas operacionais distintos, se comunicam através de rede, eu vou ter um objeto remoto, nesse caso, não é um objeto local. E a comunicação vai se dar através da instância desses objetos remotos. Tá? Então, um objeto é uma instância de uma classe, ela faz parte daquela classe, tá? E aqui vem uma questão importante. Neles é permitido instanciar objetos da classe para inicializar os atributos e invocar os métodos. Tá? Os atributos são as características que eu dou para o meu objeto. Então, muitas vezes, quando eu instancio um objeto, eu vou carregar esses atributos. Por exemplo, eu vou instanciar uma classe lá, atleta. Aí eu tenho os atributos do atleta. O peso, a altura, se ele é forte, fraco, ágil, lento. Então, quando esses atributos eu vou dar valores a eles, que são as minhas variáveis, que a gente chama, né? E o comportamento é um método, que eu vou chegar lá e vou executar aquele método que vai fazer o comportamento do meu objeto, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá essa minha classe aí, atleta, e eu vou colocar ele para correr. Então, eu tenho um método lá, running, né? Ou correr, tá? Então, esse método é o comportamento que eu estou dando para esse objeto, para esse objeto, né, que tem esses atributos. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu cito um outro exemplo aqui. Se há um atributo carro, tipo, né, porque aqui ele diz assim, ó, a subclasse de uma nova classe que herda característica. Opa, não, aqui, o que eu digo assim? Ó, um exemplo de uma classe seria carros. Tá? Por exemplo, uma classe seria carros. Lá, então, quando ele fala, então, um atributo de um objeto seria o tipo do carro. Né? Então, que carro é? Ele pode ser Fusca, pode ser Brasília, pode ser Opala. Quando que ele vai ter esse atributo? Quando eu instancio o objeto. Aí ele vai pegar lá essa variável carro tipo e vai dizer que tipo que é. Ah, é um Fusca que eu estou instanciando agora. Tá? Então, esses atributos são as características dos objetos. Né? Então, carro, nome, marca, ano, cor, carro tipo, que é o exemplo que eu estava dando aqui em cima. Tá? Então, tudo isso são os atributos dos meus objetos. E os métodos são os comportamentos. Por exemplo, lá, vou calcular, a gente vai fazer muito a questão da calculadora remota. Então, vou fazer soma, multiplicação, divisão e subtração. Esses são os métodos. Esses são os comportamentos que eu vou dar. Né? Lá eu vou ter, por exemplo, as variáveis soma. Então, soma dois valores. Então, esses são os atributos das variáveis. Eu vou mandar, por exemplo, para a variável x e y, são dois atributos, e eu vou atribuir valores para esses atributos. Ok? Então, isso aqui é um resumão do que seria uma programação orientada a objetos, sobre classe, objetos, atributos e métodos, que são características importantes para eu trabalhar com objetos. Tá? A invocação remota de objetos. Então, um aspecto mais importante da programação orientada a objetos é esconder seus aspectos internos do mundo externo, através de interfaces bem definidas. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar muito com interfaces, que é por onde os objetos vão se comunicar. Tá? Então, esta abordagem permite que os objetos possam ser trocados desde que as suas interfaces permaneçam as mesmas. Então, a interface ela tem que ser conhecida. Né? No nosso caso, na nossa implementação, sim. Existem casos que eu não conheço a interface antes de compilar. Posso conhecer em termos de execução. Tá? É uma outra forma que a gente vê logo adiante. Tá? Então, algumas informações sobre os objetos distribuídos. A principal característica de um objeto é encapsular seus dados e as operações
desses dados. Então, na verdade, esse objeto, dentro dele, ele vai ter esses comportamentos e as características no qual vão ser encapsulados. Eu não vou ver como que é a implementação, eu só preciso saber como que é a chamada para aquele método, tá? Eu não preciso saber como que está implementado. Então, eles estão disponíveis, ou esses métodos vão estar disponíveis através de uma interface que só vai declarar as informações ali, ele não implementa nada, tá? E aí eu tenho que a separação das interfaces, os objetos que implementam, é crucial para os sistemas distribuídos. Por quê? É a ligação que vai fazer do objeto que eu tenho com o método que eu quero acessar, é através da comunicação via essa interface. Tá? Então, essa organização é denominada de objetos distribuídos. Exemplo, Corba, Decon, RMI, que a gente vai trabalhar logo adiante. Tá? Interfaces. Então, as interfaces é o ponto-chave. Quando a gente for implementar, tanto no RPC quanto no RMI, a gente vai definir uma interface. Se aquela interface não tiver um método que o outro processo remoto quer acessar, eu não tenho como acessar aquele método. Ele não consegue acessar aquele método. Ele só consegue acessar os métodos que estão declarados nas interfaces. Então, é muito importante, quando eu estou implementando, eu definir essa interface de antemão, digamos assim, já com todos os comportamentos que eu quero que aquela interface tenha, tá? Porque depois eu não tenho como acessar outros métodos que, mesmo que eu tenha lá disponíveis, se não estão declarados nas interfaces, eu não consigo acessar. Tá? Então, essa interface é o ponto-chave para a comunicação entre o módulo A com o módulo B. Precisa dessa interface. Aqui um exemplo, então, eu tenho o servidor e o cliente. Lá no servidor, eu vou ter, então, um objeto que eu quero acessar, e esse objeto que eu instancio, que tem um estado lá, ele é para acessar este método, tá? Ou este método que está aqui. Através do cliente, o cliente ele quer acessar algum desses métodos aqui. Como que ele acessa esses métodos? Vamos supor que eu tenho aqui um método A. Para eu acessar esse método A, ele tem que estar declarado, ele não está implementado, ele vai ter que estar declarado na interface. O comportamento dele está implementado aqui dentro do código, tá? Mas ele vai ter que estar declarado nessa interface, porque essa aqui é uma interface remota, tá? Se não está declarado na interface, ele não consegue acessar esse método aqui, por mais que ele esteja implementado aqui, ele não consegue acessar esse método aqui se não estiver declarado na interface. Tá? A gente tem a denominação de skeleton, tá? E stub, skeleton, a gente vai ver depois esses nomes, e aqui está denominando de proxy, mas essas nomenclaturas a gente vê depois como que seria. Então, o cliente, quando ele faz a chamada a um método remoto, por exemplo, ele vai querer acessar o método A minha aplicação distribuída sabe que esse método não está nesse computador. Ela interrompe aquela comunicação e executa essa comunicação através da rede. Desse lado, ele vai serializar os dados e desse lado ele vai deserializar os dados. Quem que faz isso? Faz isso através das minhas camadas inferiores, que são a camada do meu middleware, que possibilita fazer isso através da mesma interface, tá? De objeto que ele vai acessar. Ele tem que executar isso através dessa interface. Tá? Então, ao invocar esse método, ele identifica um método remoto, serializa os dados, o meu middleware, deserializa lá do outro lado, o middleware também, e entrega essa informação para o servidor correto, para o processo que está executando lá corretamente, e encontra o método que ele deseja. Ok? Se a comunicação acontece por objetos distribuídos, tá? Então, orientação a objeto mais programação distribuída, eu tenho objetos distribuídos. Se eu tenho objetos distribuídos, eu posso instanciar um objeto remoto, tá? E esse objeto pode ter N outras características. Por exemplo, eu posso querer executar um cálculo, e o cálculo que eu quero seria x mais y. Só que o valor desse y, imagina que é um cálculo bastante complexo,
tá? Que vem através do resultado de uma outra aplicação que executa alguma coisa lá, demora um tempão para encontrar, por exemplo, sei eu, ele vai pegar as características daquela imagem e precisa saber qual é o sentido do vento, qual é o sentido. Aí ele precisa daquela informação, por exemplo, para tratar aquela imagem, vamos supor. Esse tratamento pode acontecer num outro objeto que está executando num outro serviço, num outro sistema operacional. Tá? E isso aqui é objetos distribuídos. Então, ele executa um outro objeto que aquele objeto chama esse objeto que está num outro processo, né? Numa outra máquina. Isso pode acontecer bastante. Tá? Só para ressaltar, objetos distribuídos a gente não vai trabalhar aqui, porque acaba tendo que trabalhar um pouco mais de implementação mais aprofundada, né? Eu tenho exemplos, eu usava a questão de objetos distribuídos quando trabalhava com essa disciplina no curso de Ciência da Computação, a gente abordava isso, tinha trabalho sobre isso, só que aqui a gente não vai chegar a esse ponto, tá? Até porque a disciplina aqui ela é mais reduzida em tempo, em carga horária, em comparação com Ciência da Computação, ok? Bom, então, aí eu tenho dois tipos de invocação. Essa invocação pode acontecer através de uma invocação estática ou pode acontecer através de uma invocação dinâmica. A invocação estática, que é a que a gente vai trabalhar, ele precisa ligar, conectar os stubs, que depois a gente vai ver o que é isso, mas só para vocês terem esse conhecimento, o que é, são as minhas camadas mais baixo nível, que faz parte do meu middleware. É aquele que vai serializar os dados, tá? Então, eu vou conhecer a minha interface antes de executar. Na compilação, eu já sei como é que é a minha interface. Porém, existem programações distribuídas, tá muito usada na internet, por exemplo, que trabalham com invocação dinâmica, que a aplicação precisa fazer um get de como que está implementada aquela interface para poder fazer a chamada com base naquela interface. Muito utilizada através da implementação de orientação distribuída, de objetos distribuídos. Trabalha com XML, por exemplo, já usado mais no passado, mas recentemente eu tenho outras interfaces, como JSON, e tem também interface do tipo, a implementação de interface tipo REST, que vocês talvez já tenham ouvido falar. Eu posso implementar e ter o conhecimento da minha interface em termos de execução. Então, nesse caso, eu tenho uma invocação dinâmica, tá? A gente vai trabalhar com a invocação estática, aqui, correto? Bom, dentro de todo esse ambiente, eu tenho um ambiente, dentro desses objetos distribuídos, eu tenho um ambiente de programação, que é o ambiente de DCE, Distributed Computing Environment. Então, esse aqui é um ambiente de computação distribuída, que é denominado lá, o Tenable dá esse nome ao DCE, que na verdade é a implementação do DCE se dá através do RPC, tá? Que é o que a gente vai trabalhar na aula prática, tá? A próxima aula prática que nós tivermos, na próxima aula que nós tivermos que for prática, a gente vai trabalhar então com o RPC, que a implementação dele é via esse ambiente do DCE, tá? Então, esse ambiente, ele trabalha, basicamente, a gente vai trabalhar ele através de chamadas procedurais, né? De procedimentos, chamada de procedimento remoto. A gente não vai trabalhar com objetos distribuídos, tá? Porque a gente vai trabalhar com C mesmo. Mas o DCE, ele possibilita também a implementação de objetos distribuídos, só que nesse caso, a implementação ocorre através de C++, tá? Mas como a gente vai trabalhar com objetos remotos, lá em RMI, em Java, a gente não precisa trabalhar com isso aqui, tá? Aqui, então, no DCE, a gente vai trabalhar só com C, provavelmente dito. Ainda, a gente vai ver lá que o RPC, ele trabalha, quando a gente for definir uma interface, ele trabalha com identificadores, tá? A gente vai ter que dar números, na verdade é isso. A gente vai ter que dar números para a minha interface. Então, ele trabalha, para ele encontrar qualquer coisa dentro de um processo remoto, ele precisa ter esses identificadores. Então, a gente vai dar números para objeto, a gente vai dar, no caso, a gente não vai trabalhar com objeto, então a gente vai dar números para interface, a gente vai dar números para cada método que a gente for criar, tá? É tudo com base em números. Além disso, a gente vai ver que vai ter a versão. A gente vai ter a versão da implementação do meu software.
tá? Também vai ser um número. Tudo isso é número. Através desse número, ele consegue identificar qual das versões e qual software que eu quero acessar, tá? Tudo através de identificadores. Por fim, tá? Quando a gente for trabalhar com Java, então, ele é diferente do RPC. No RPC, a implementação de objetos distribuídos é como se fosse mascarado a objeto distribuído, porque ele só possibilita fazer isso com base no C++, tá? Então, na verdade, ele não foi criado para um ambiente distribuído, para um ambiente de objetos distribuído. Mas com a linguagem C++, foi possível eu fazer em cima do RPC a implementação de objetos distribuídos. Então, uma questão como se fosse mais que uma gambiarra. E em Java não acontece isso, porque em Java já é nativo a criação de objetos. Mesmo que eu faça um simples System Out Println, eu já vou estar trabalhando com objetos com orientação a objeto. Então, a programação em objetos em Java já está intrínseca à linguagem. Então, nós veremos que quando a gente vai criar uma implementação distribuída, a gente for criar uma aplicação que vai executar dentro do Java em RMI, ela vai ser natural a implementação de objetos remotos, nesse caso, e distribuídos também. É muito mais simples, digamos assim, em Java. Por exemplo, entretanto, os desenvolvedores do Java, em detrimento de algumas dificuldades, desempenho e ineficiência, tornaram a distribuição explícita em alguns casos, que é no caso que eu tenho que ter a definição da minha interface, ela muda um pouquinho das interfaces de quando eu preciso criar ela para múltiplas heranças. No nosso caso, nós não vamos trabalhar com isso, nós vamos trabalhar com interfaces para execução de objetos remotos através da rede. Então, quando a gente for trabalhar lá com Java, a gente só vai concentrar a implementação de Java, criação de interfaces para a execução remota de objetos. Tá? É só para isso que a gente vai executar aqui. Então, por último, para terminar a aula de hoje, então, Java adota objetos remotos na forma de objetos distribuídos. Tá? As interfaces são implementadas usualmente por meio de um proxy. Então, lá eu vou ter o stub, o esqueleto, ou a gente também denomina proxy, que vai conseguir fazer as chamadas para diferentes servidores, para diferentes locais daquele serviço, possibilitando, por isso que também ele chama de proxy, possibilitando ter o retorno, e esse retorno ele sabe quem que deve tratar aquele retorno, tá? O qual oferece exatamente a mesma interface com o objeto remoto. Java existe pouca diferença entre objetos remotos e objeto local. Então, a gente vai ver que é pouca diferença, a gente vai criar essa chamada, e essa chamada que a gente vai criar, a gente vai basicamente fazer a mesma forma de executar, com algumas pequenas mudanças, mas são como se fosse uma receita de bolo. Eu sei que mudou isso, isso, isso. A partir de agora eu sei como criar, então, esses objetos remotos, ok? Quando a gente chegar lá, vocês vão perceber melhor isso, tá? Então, a aula de hoje era isso aí, tá? Eu vou encaminhar para vocês e com uma atividade para vocês fazerem com base nessa aula, só para a gente conseguir fazer a chamada lá e a presença e saber que vocês realmente assistiram a aula, que é muito importante, ok? Então tá, até a próxima, pessoal.